Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, Jefferson. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos para mais um estudo. Peço que vocês abram suas Bíblias aí no livro de Apocalipse, capítulo 18. A partir do verso 1. Apocalipse 18, versículo 1. Deixa eu abrir aqui o meu estudo. O anjo de Apocalipse 18. Ok. A Bíblia fala assim, ó, versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Até aí. Aqui nós temos uma profecia de um anjo, eu chamo ele de o quarto anjo, tá? O quarto anjo. E nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, e anjo em profecia é um mensageiro, é uma mensagem, é um povo. E aqui nós temos então um povo com uma mensagem parecida com a segunda mensagem angélica, mas vem numa roupagem diferente. Vocês se lembram que as três mensagens, elas são dadas por anjos que voam pelo meio do céu. Esse quarto anjo, ele não está mais voando pelo meio do céu, mas ele desce do céu. É aí que tá. Gravem bem isso aí, tá bom? Isso é importante. Os três anjos voam pelo meio do céu. É símbolo de uma mensagem urgente e importante que todos têm que ouvir e ver. Agora, o quarto anjo, que Ellen White diz que esse quarto anjo aqui é a união das três mensagens em uma só, tá? Esse anjo, ele desce do céu, ele se envolve, ele vem à semelhança de Cristo, pois Cristo também desce do céu e ilumina a terra com a glória do Pai. Também vem como um anjo, porque anjo vem do grego águelos, que significa mensageiro. Então Cristo também vem como um mensageiro, desce e se mistura com os homens, querendo-lhes o bem. Aqui esse verso está falando de um povo que, além de viver toda a verdade presente, ele se envolve com os pecadores. Ele desce, ele se humilha e ele manifesta a glória de Deus. E quando ele mostra a doutrina na vida prática e no ensino, ele pode falar com autoridade, porque ele fala aquilo que ele vive. E ele diz assim: sai dela, povo meu. É diante disso que a gente abre hoje o tema do capítulo 14, eventos finais, o alto clamor, né? Aqui diz no verso, eu sempre coloco números nos subtítulos, tá? Então, subtítulo número 1, seguidores de Cristo em todas as igrejas. Cristo disse: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E aqui Ellen White diz que não devemos denunciar genericamente os que se dizem religiosos. Cuidado com o julgamento. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que falar das doutrinas corretas, né? A gente tem que falar daquilo que
é certo, mas tomar cuidado para falar que os outros estão perdidos. E muita gente já me veio falar: você acha que só os adventistas serão salvos? Não sei se já te fizeram essa pergunta, mas isso é muito sério. A gente diz que não, claro que não. Deus, ele julga, né? Cada um pela luz que tem, não é? E aqui, Ellen White fala assim, ó: o Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. É difícil para a gente, né, engolir isso aqui, né? Mas tá aqui o texto. Tem representantes em todas as crenças. A essas pessoas, as decisivas verdades para esses dias não foram apresentadas sob circunstâncias que trouxessem convicção ao coração e à mente. Ou seja, pessoas que até ouviram do sábado, enfim, várias doutrinas do tempo do fim, mas estão ainda em suas crenças e Deus não as considera culpadas, porque as circunstâncias não estavam todas favoráveis para que levassem convicção à mente delas. E por isso elas não são tidas como culpadas, assim como Miller ouviu falar do sábado e nunca guardou. E a linguagem diz que ele descansou salvo, que tem um anjo lá tomando conta. Mas por que as circunstâncias? Interessante, né? Como Deus é fantástico em julgar. Você e eu, rapaz, a gente às vezes erra, mas ele não erra, não. É lindo, né? O caráter de Deus. E aqui diz aqui que ela diz que a maioria do povo de Deus, ela, sem dúvida, está nas várias igrejas da fé protestante. Ela diz também que a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda não faz parte do povo de Deus. O quê? Então quer dizer que o povo que está lá fora tem muito mais salvos que vão vir? É isso mesmo. Olha que coisa. Então, cuidado com o orgulho do adventismo e tal. Queridos, vai sair muita gente, pode ser você, pode ser eu, e vai vir muita gente. Eu eu já tive muito contato com pessoas de outras crenças que me ensinaram muito, muito mesmo. Mas eu vou seguir aqui, tá? Subtítulo 2, ela diz que a queda de Babilônia ainda não se deu por completo. Quando que ela vai se dar? Quando a lei de Deus for invalidada e quando realmente, ó, aqui, ó, a queda de Babilônia terminará quando essa condição for atingida, mas ainda não foi. Então, nós estamos na primeira mensagem, ela já foi dada e ainda tem que ser dada. Porém, estamos no processo da segunda mensagem, junto com a terceira, tá? Então, seria mais ou menos isso aí. Então, aqui no subtítulo 3, diz que a última mensagem de advertência da parte de Deus, aí explica um pouco mais, ó. Fala assim, ó: Apocalipse de 18, 1, 2 e 4 indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo, do capítulo 14, deve se repetir com menção adicional das corrupções que têm se infiltrado nas várias organizações. Então é como se o segundo anjo falasse assim, ó: caiu, caiu, ou seja, alguma coisa não está certa aí. Só que o quarto anjo de Apocalipse 18, ele vem e adiciona de forma detalhada as corrupções, né? Interessante, né? Então, eu tenho depois um quarto anjo, eu vou ver se eu tiro foto, mando para o Jefferson e ele manda no grupo do Telegram, mas seria mais ou menos isso mesmo. O quarto anjo é a tríplice mensagem em uma só,
por meio de um povo que tem a mente de Cristo. Por isso que eles Léo, tua internet tá travando um pouquinho. Você está me escutando? são 3. Oi, já? Sua Tô. internet deu uma travada um pouquinho. Você está me escutando bem agora? Agora eu tô. Tá, só para a gente, então, clarear as ideias. Então, nesse momento, vai existir aí uma, uma grande voz, né? Esse alto clamor do o quarto anjo, na verdade, é o acumulado dos três anjos. E assim como a luz da verdade vai estar brilhando de forma bem clara, a mentira, a escuridão da mentira também vai estar em evidência. Então, é uma polarização, imagino que seja isso, uma polarização que no momento em que as trevas também estarão cobrindo a terra, é o fim, né? O caiu Babilônia. Eu acho que o Léo caiu a conexão. A gente pode, de repente, continuar. Não sei se ele vai conseguir reconectar lá. Ele estava comentando, então, da, da parte do terceiro bloco, né? Que é a última mensagem de advertência da parte de Deus, é aquilo que está contido no Apocalipse 18, que é a repetição e o acúmulo das mensagens do capítulo 14 também, né? É isso, Isso aí. Léo? Você voltou, hein? Pessoal, desculpa aqui. Realmente a internet é difícil, tá? Então seria isso, essa terceira parte, né? Então, Deus, ele tem luz sobre luz. Então, o quarto anjo é toda a luz dos três anjos, junto com mensagens adicionais. Vocês viram no texto que nós lemos, Apocalipse 18:2, diz que Babilônia se tornou morada de demônios. Então, o povo de Deus ele vai revelar os princípios errôneos, antibíblicos de todo um sistema comandada pelos próprios demônios, né? É interessante a gente ler também sobre o ministério dos anjos de Deus e dos anjos maus. É um tema que eu tenho lido também já faz um tempo. Eu tenho visto a seriedade disso e perceba que está dentro da mensagem do quarto anjo. Se tornou morada de demônios. Léo, Ah, oi. é, é, pensando nesse bloco, o teor da mensagem, né? Na última parte fala de solenes avisos, diz assim, né? Por meio desses solenes avisos o povo será comovido. Que avisos, né? Fala que é os pecados de Babilônia revelados, é o resultado da imposição do domingo, né? A incursão do espiritismo e o rápido progresso do poder papal, ou seja, essa decadência, né? Essa associação com as coisas do mundo ou com as coisas do mal, né, de Satanás, faz parte do aviso, né? Eu acho que tem que ficar claro que o povo de Deus vai falar claramente que é um erro. Muito bom, Jefferson, muito bom. E aí a gente também pode entender algo mais sério também. Quando a gente fala ler espiritismo, para nós a gente fala, isso aí está muito longe de mim, né? Eu sou adventista. Só que existem princípios espiritualistas em nosso meio que nós não estamos vendo. Princípios de educação papal em escolas que não estamos vendo. Então, né, a gente precisa orar muito a Deus para a gente ter certeza do que estamos vivendo. Quarto subtítulo, fala um pouco da justificação pela fé. Se a gente fosse falar disso, ia ficar mais duas ou três quintas-feiras. O ponto é, por que que o povo revela a glória?
porque ele foi contemplando a Cristo com toda a sua força e foi se esquecendo do seu eu, a ponto da contemplação transformá-los. O que é a justiça, a justificação pela fé? É quando Deus joga a glória do homem no pó e faz por ele aquilo que ele não consegue. Ou seja, é a morte do orgulho, é a morte do eu e é a contemplação na vida de Cristo, né? Então, isso vai trazer a justiça pela fé. A última mensagem de graça dada ao mundo é a revelação do caráter do amor. É o amor. A gente vai contemplar tanto a Cristo e vai olhar o amor de Cristo pelos seres caídos, que a gente vai começar a olhar para cada pessoa, principalmente na obra médico-missionária, virão pessoas doentes até a sua vida, e se você estiver contemplando a Cristo, você vai ter compaixão e vai se doar. É isso que eu tenho visto, né, aqui. Ter compaixão, sabe? Então, isso que é justiça pela fé. Traz um caráter santo, puro, limpo, mas amoroso, de compaixão mesmo, sabe? E, então, essa que é a grande glória. Queridos, o maior poder que existe no universo é o amor. E é o amor que traz obediência completa, mas não porque tem que ser feito, mas por amor mesmo, entende? Diz que a mensagem avançará com grande poder, subtítulo 5, e ela aqui já revela para a gente um símbolo, tá? Lembra que o anjo desce com alta voz? Ela interpreta o alta voz falando que é o poder do Espírito Santo. Então aqui a gente já linka isso com o derramar da chuva serôdia. Perceba que está tudo junto ali, numa sequência, tá? Ela diz também no subtítulo 6 que vai ser muito maior o alto clamor, vai ser algo bem mais incrível do que foi no clamor da meia-noite, 1844. E quem lê o grande conflito vê a grandiosidade que foi os mileritas, né, naquele tempo, mas diz que vai ser muito maior, vai ser algo incrível. E também diz aqui que será semelhante ao Pentecostes, mas nós sabemos que será ainda maior também. Doentes serão curados, viu-se um espírito de intercessão. Então, se você está orando pouco, você está se despreparando para esse tempo. Se você não está cuidando de pessoas doentes, físicas, mentais e espirituais, se você está deixando de lado a obra médico-missionária, querido, você está se despreparando para esse tempo. Aqui diz que servos de Deus com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, que é o ponto. Você não tem como dar aquilo que você não tem, né? Então, eu vejo extremos. Tem pessoas que leem, que oram, mas não fazem trabalho missionário. E pessoas que só fazem trabalho missionário o dia todo, mas não tem tempo para orar e para ler. Isso é um engano. Extremo de um lado, extremo do outro, tá? A gente tem que tomar cuidado. E aqui entra numa Léo, parte que... Oi. você leu uma parte que eu achei interessante. Você falou servos de Deus com o rosto iluminado. Quando a gente pensa em rosto iluminado, a gente lembra de Moisés, né? Verdade. A Bíblia fala que o povo via o rosto dele iluminado. Por que que o rosto dele era iluminado? Porque ele tinha se encontrado com Deus, né? Amém, Jesus. Então, essa revelação da glória é, é Deus, né? Através do Espírito Santo, nesse povo, né? Porque esse povo ele vai estar iluminado para mostrar Deus àqueles que ainda não conhecem a Deus completamente, né? Conhecem ainda em partes. Eu penso Isso. nesse sentido, né? Porque eles são comissionados, né?
e são comissionados para poder levar agora a última luz que faltava para completar a peça, né? Do quebra-cabeça, né? Esse povo conhece a Deus, né? Por isso que fala, sai dela, povo meu, né? Já é povo de Deus, mas não tem toda a luz revelada. Muito bom. E é esse povo com a luz refletida, né? Como Moisés, eu penso, também vão compreender completamente. Muito bom, Gerson, muito bom mesmo. Gerson, Moisés estava no monte e Ellen White, ela vai usar desse símbolo do monte no livro Obreiros, e ela fala assim que o nosso monte é o lugar de comunhão pessoal. Então, quem quer ter essa luz, né, vai ter uma comunhão. E Moisés, ele, além de consagrado, ele era dedicado ao povo falho. Então tá aí. Você quer ter essa glória? Rapaz, se consagre e vá se dedicar à obra de Deus. No como você pode, no tempo que você tem, cada um está em um tempo, e Deus sabe disso. E Deus vê. Não pense que ser um servo de Deus nessa obra é trabalhar 100%. Nem todos são chamados a isso, tá bom? Então não se culpe, mas faça aquilo que você pode, aquilo que você tem nas mãos. Primeiro consagre o seu lar, esposa, filhos e filhas, depois vizinhos e o leque e vai ficando mais amplo. Ela diz aqui, ó, que Deus usará meios que nos surpreenderão. Isso aqui eu acho lindo, eu gosto disso, porque eu gosto de coisas novas. Eu sou assim, alguém que tem tendência para buscar coisas novas, né? Estudos novos. Eu gosto disso. E aqui diz que Deus, nessa última hora, vai atuar de um modo fora do usual. Interessante, né? Deus vai surpreender. Ó. Deus usará maneiras e meios pelos quais ele verá, não, pelos quais se verá que ele está tomando o controle em suas mãos. Os obreiros se surpreenderão com os meios simples que Deus usará para efetuar e aperfeiçoar a sua obra. Uau! Deus vai usar de meios simples. Deus está na direção. O confortador se revelará não de algum modo definido e preciso, mas de maneiras inesperadas. Convocará esse eu quero ler, olha só. Assim como no passado chamou pescadores para serem seus discípulos, ele convocará entre o povo comum homens e mulheres que realizem a sua obra. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto. Se você não está percebendo a necessidade da obra de Deus, infelizmente você vai ter que ser passado por alto. Mas Deus chamará do povo comum, povo leigo, para fazer essa obra. O povo leigo Léo, vai. Oi, Gerson. aqui na minha versão diz assim que vai agir de um modo contrário a qualquer planejamento humano, Nossa. para demonstrar realmente que ele está no controle, né? Não que seja mal, na verdade, nós temos que fazer nossos planos, né? Principalmente planos evangelísticos, né? A igreja Sim. precisa se motivar e se organizar em relação a isso. Mas nesse momento final, ele vai mostrar claramente que é ele que está conduzindo. Lindo isso. Lindo. Bonito isso aí, Jefferson. Aonde está isso aí? É no Contrário? comecinho desse parágrafo, na minha versão diz fora da comum ordem das coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Achei. Contrário a qualquer. Ah, eu não tinha visto essa parte. Muito bom. Uau. Então, é o que o Jefferson disse. Devemos planejar, mas Deus tem os seus modos. Você imagina ali Cornélio, e aqui fala sobre ele, né? Ali um anjo vem do nada e fala, ó, chame Pedro. E aí Pedro ali tem uma visão estranha e os dois, então foi bem estranho aquilo tudo. Foi bem estranho, mas foi a obra de Deus. Né? Aqui diz no subtítulo 9, na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam.
ele erguerá entre nós os que são mais preparados pela unção do Espírito do que pelo preparo exterior de instituições acadêmicas. Esses meios não devem ser desprezados ou condenados. Cuidado. Eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer habilitações externas. Ou seja, ela não está falando contra as nossas universidades, pelo menos nesse ponto, não. É claro, se a gente fosse entrar nesse tema, existem princípios, infelizmente, que estão estranhos em nosso meio educacional, mas aqui não é o ponto. Aqui o ponto é que Deus se utiliza, sim, das nossas faculdades, das nossas universidades, mas, no tempo do fim, Deus chamará pessoas que são mais capacitadas na universidade da consagração. Eita! Ô, Léo, o conceito é o mesmo do caso anterior. Não quer dizer que o estudo, né, a Isso. academia, ela tem o seu lugar, mas nesse momento final é a mesma coisa. Nesse momento final, quem vai levar avante essa obra, a minha versão diz só aqueles que são adestrados pela unção do Espírito. É uma Uau! versão um pouquinho diferente da sua. Então, é só aqueles que já estão acostumados a serem guiados pelo Espírito desde hoje. Então, não quer dizer que quem tem estudo ou quem não tem estudo, mas de modo mais claro, é somente aquele, fala aqui no parágrafo seguinte, é unicamente, aqueles que aceitam de boa vontade todo o raio de iluminação divina vindo da sua santa palavra, ou seja, ele só vai usar aqueles que são consagrados, como você disse, né? E o que é consagração? É a obediência, aqueles que estão dispostos a fazer unicamente a vontade de Deus. Então, somente esses vão participar desse autoclamor. Isso mesmo, isso mesmo. Então, primeiro esse grupo, eles buscam a Deus, eles entendem o que Deus quer e depois eles obedecem. Simples, simples assim. Sim, é um filho obediente. E aqui ela confirma, é por meio dessas pessoas que Deus revelará aquela luz e aquele poder que iluminarão toda a terra com sua glória. Ponto. Testemunho 5. Ela diz, ela interpreta o símbolo desse anjo que desce com glória como um povo. Um povo que, o quê? Que tem a unção do Espírito Santo. Uma mente acostumada a obedecer. Eita, que coisa bonita, né, rapaz? Cada luz que Deus deu, a pessoa fala, esse eu quero. Deus fala, não coma isso. Amém, Senhor. Não coma. Faça isso, eu faço. Isso para a gente, existem alguns pontos que para mim é mais fácil e para o Jefferson não é. E vice-versa. Então, não é fácil, é uma obra de humilhação mesmo. Subtítulo 10 diz que Deus usa até os analfabetos, porque muitos deles estão mais puros diante de Deus do que pessoas que leem muito. Não quer dizer que a gente tem que deixar de ler, viu? Não é isso. É que aqui Deus está falando que pode usar as pessoas mais simples. No subtítulo 11, diz que até crianças serão usadas por Deus. Se eu não me engano, acho que é no Grande Conflito, é isso mesmo. Ellen White fala das crianças da Escandinávia, e ela diz que em um determinado tempo os pais não podiam falar sobre a Bíblia, e diz que a lei não condenava os menores, então os menores tinham liberdade de falar. E diz que nesse tempo crianças de 6, 7, 8 anos iam nas praças e falavam e pregavam e muitos se convertiam. Então aqui indica como pais a necessidade de instruir os filhos, porque possivelmente eles aqui diz que serão usados por Deus. Subtítulo 11 fala do ministério dos anjos, ou seja, Deus, eu estava lendo ontem aqui para os hóspedes da Serra, o caminho a Cristo, capítulo 9. E lá diz que Deus se felicita em usar os seres humanos para essa obra. Mas no subtítulo 12 aqui,
diz que aonde os homens não chegam, onde não tem jeito, Deus manda quem? Os anjos. Então Deus quer que os homens façam a obra para o próprio bem deles. A gente ganha quando a gente faz essa obra. Mas quando não tem jeito, Deus manda os anjos. Não, Subtítulo 3. não é bem assim que eu entendi aqui, Léo. Ah, não? Não é quando não tem jeito, é quando alguns negligenciaram, né? Então, os anjos vão cobrir o lugar daqueles que negligenciaram. Foi isso que eu entendi no final aqui. Bem no finalzinho fala assim: os anjos farão uma obra que os homens poderiam haver tido a bênção de realizar, ou seja, era para os homens terem feito, Ah, mas sim. por causa desses que não fizeram, aí diz assim, que não houvessem eles negligenciado atender aos reclamos de Deus. Então, os anjos vão cobrir, né, a falta que alguns vão fazer. Interessante, Jefferson. E se você for pensar aquela cita Cornélio, talvez Pedro já era para ter ido lá, né? Interessante, legal. Às vezes Deus usa os anjos porque faltou homem na hora, né? É interessante, muito bom. Muito... Então, queridos, que possamos ficar, né, espertos então, para não, né, negligenciar. O subtítulo 13 fala um pouco da amplitude mundial. Então, nós sabemos que essa obra, ela tem extensão por toda a Terra. Então, tá aí a necessidade da gente continuar sendo fiéis aos dízimos. Ah, Léo, mas nossa, o nosso povo tá falho, não sei se eu confio em devolver o dízimo. A gente já leu capítulo 4 desse livro que Deus colocará em ordem. E por mais que tenham falhas, tem acertos. A gente tem que parar de focar nos erros. A gente não pode também minimizá-los, tem que falar deles, tem que orar a Deus para que mude, mas a gente também tem que ver as coisas boas. Queridos, a igreja adventista manda missionários pelo mundo todo. Países da janela 10, 40, existem vários missionários ali. É, como é que eu posso usar o termo aqui? Eles estão ali. Camuflados. Isso. Obrigado, Jefferson. Seria esse o termo. E estão lá, estão fazendo a obra de Deus. Então a gente tem que continuar sendo fiel, sim, queridos. Porque É, essa só, obra. Oi? só que essa camuflagem ela tem um limite, né? Eu achei interessante que, de novo, aqui nesse trecho do grande conflito, ela fala servos de Deus com o rosto iluminado. Então, aqui claramente então vai estar visível, né, a distinção. Então, não vai ter mais essa camuflagem, né? Não vão estar escondidos. Vai ser uma mensagem direta, Interessante. Mesmo lá, né, Jefferson? mesmo lá. Legal. Muito bom. Pessoal, no subtítulo 14, aqui é uma advertência para quem não prega. Ah, você não prega, então você não precisa estudar. Aqui diz que não, que você tem que estudar, mesmo que você não vá para os púlpitos. Por quê? Porque vai chegar um tempo que, se você fizer parte do alto clamor, você vai ter que pregar para o mundo todo. Então, é melhor você treinar já. Subtítulo diz Subtítulo 15 diz que muitos adventistas se recusarão a andar na luz. A gente já falou muito disso, né? Na sacudidura. Subtítulo 16, a maioria dos não adventistas rejeitará a Deixa eu só, advertência. Léo, Oi. deixa eu só evidenciar essa parte dos adventistas, porque a gente precisa estar bem alerta para não cair nessa questão, né? Porque nós somos adventistas. Então, Sim, ou a gente faz parte do povo que vai anunciar o alto clamor, ou a gente vai fazer parte desse grupo aqui que vai rejeitar. Aí, por que eles vão rejeitar, né? Fala assim, admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não têm se humilhado, ou seja, não têm confessado e entrado e se arrependido, ou seja, ou
vive conforme a luz, né, aceita a luz, confessa os pecados, ou não. Se ainda vive sem confessar os pecados e sem se arrepender, vai cair nesse grupo dos que rejeitam. Interessante. E aqui, Gerson, na sequência daquilo que você leu, fala assim, né? Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram perigosa. Olha só, eles vão achar que o povo que vai estar com o rosto cheio de glória são fanáticos, né? Entendo assim, não sei. E é muito sério isso aí. Ó, porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos. Olha isso. Muito sério, Jefferson. Subtítulo 13, 15, né? Subtítulo 16, eu já falei um pouco. Subtítulo 17 diz que milhares responderão ao chamado que pensam. Muitos aqui, ó, que se desviaram do aprisco retornarão. Aqui diz, então, que muitos que Amém. saíram, né? Lindo isso, né? Vão voltar. E aqui diz que na África, nas terras católicas e na América do Sul, na China e na Índia, nas ilhas do mar, Deus tem uma reserva, um firmamento de escolhidos. Ou seja, a América do Sul também está aqui. E estamos nela. O nosso Deus tem chamado a gente. Subtítulo 18. Eu sei que você está com pressa, mas essa parte eu gostei de frisar isso. Fala que esses escolhidos brilharão em meio às trevas, revelando claramente ao mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua palavra, à sua lei, Uau! né? Então, Nossa, o brilho, né? O brilho da glória é uma manifestação do caráter, que é esse poder transformador da obediência à lei. lindo, 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 lindo. Fantástico. Aqui está a justiça pela fé de forma completa, né? É Cristo, é a graça, mas transforma e gera um caráter fiel, né? Milhares convertidos em um dia, e eu já vou fazer uma propaganda. Quem não viu um sermão do pastor Ivor Myers, se chama O Diagrama do Último Filme da Terra, e ele começa com esse trecho aqui, ó. Ellen White, ele fala assim: se milhares se converterão em um dia, como é que a gente vai passar toda a mensagem em um dia? E ele mostra pelo santuário que a nossa mensagem de forma completa dá para ser passada em uma hora. ele passa, não, acho que em umas 2 horas ele passa tudo. E ficou muito bom. Assistam. Quem já, eu vi, acho que aquele filme umas 10 vezes já. E eu não me canso, é muito fantástico. Tem um texto que eu não tenho ele aqui agora, Léo, mas fala que esses que virão da hora undécima terão senão poucos meses. Sim, eu li já. É verdade. Então, assim, a gente vai ter que estar pronto, né? A gente vai ter que estar na ponta da língua, né? Todos os temas aí. Queridos, eu tenho mais 2 minutos para eu começar o culto aqui com os voluntários, mas no subtítulo 20 fala da obra da página impressa. Aqui é mais propriamente dito as editoras, as publicadoras, junto com a colportagem. Essa obra será importante no tempo do fim. Então, não se esqueça dessa obra, a obra de publicar os livros e colportar, ou seja, ir de porta em porta. Tem uma frase de colportor que é: casa por casa, sem pular nenhuma casa, até a última casa. É uma frase bem simples, mas completa. Então, é de casa em casa, sem pular nenhuma casa, até a última casa. Então, Jefferson, eu vou deixar contigo, deixe que esses homens falem até 6. Léo, aproveitando os últimos segundos e o pessoal que está escutando aí, o que você acha da semana que vem a gente começar às 5? Por mim,
Vê aí com os machos. Ninguém vai falar contra, né? Então tá votado. A gente pode ver. É, por mim, 5h15 e 5 horas não muda muita coisa, não. Quem começa às 5h15, começa às 5. Sim. Porque aí a Jefferson, gente fica mais à vontade para comentar juntos. mas Mas obrigado, Léo. Vai com Deus. Fica com eles aí até 6h15, faz esses homens aí falarem bastante para honra e glória de Deus, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Léo. Então, não sei se alguém vai conseguir comentar alguma coisa, se não está debaixo da coberta, mas esse capítulo realmente é espetacular, se a gente for pensar nessa clareza que tem dessa mensagem, né? Então, acredito que a gente precisa acreditar, né, que é possível nós chegarmos a esse ponto, né, de anunciarmos uma verdade tão solene, tão importante, sem meias palavras, né, sem comer pelas beiradas, mas ir direto ao ponto, mas isso só mediante o poder do Espírito. Então, nós estudamos no capítulo anterior a chuva serôdia e somente com o poder do Espírito para poder dar realmente esse autoclamor. Então, não sei se alguém tem aí alguma dúvida em relação a essa questão, acha que não é bem assim, de repente tem uma compreensão um pouco diferente, ou queria acrescentar algo que seja irrelevante para a gente pensar ou realmente discutir a questão. Alguém quer fazer algum comentário? Ô, Jefferson, tá me ouvindo? Estou ouvindo, é Cleiton? Isso, é o Cleiton. Eu gostaria Pode de falar. compartilhar com vocês também a respeito da parte que onde foi comentado, as crianças proclamam a mensagem. Eu tenho um filho de 5 anos e essa semana a gente ficou muito feliz pelo testemunho que ele deu lá na escola lá, né? A gente tem ensinado para ele, tipo, as verdades da palavra de Deus, né? Tipo, as 3 mensagens angélicas, sobre a importância da gente ter uma boa alimentação, né? E a gente também vem passando por esse processo também de mudança, né? E, e ele chegou lá na escola, tipo, começou a estudar esse ano, né? A gente tem uma longa história aí, porque a gente não queria levar ele para a escola e a gente acabou sendo obrigado a levar, né? A gente não tinha condições para pagar o colégio adventista, mas beleza, ele está estudando na escola aqui perto aqui e quando chega na hora do almoço, ele pega e pergunta para a professora. Toda professora, tem carne na minha comida? Porque eu não como carne. Ele tem 5 anos, né? E aí, tipo assim, as professoras sabem que ele já não come carne e tal. Aí chegou uma professora nova lá e começou a ver, tipo assim, a maneira que ele agia, porque ele sentava na sala de aula e via os amiguinhos deles, às vezes, fazendo bagunça, e ele repreendia, né? Os meninos falavam, você não pode fazer isso, porque Jesus está vendo, Jesus não se agrada disso. E a professora começou a ver, e o interessante é que essa professora nova é adventista. E ela Que começou a legal. ver nossa, mas esse menino é muito diferente. E aí ela chegou e foi para conversar com ele e perguntou, você come alguma coisa de leite? Aí ele falou assim, ó, eu ainda como, mas em breve eu abandonarei, né? E aí Amém. a professora veio falar, conversar com ele, né? Veio conversar com a minha esposa, né? E aí a professora, nossa, ela ficou muito assim, sabe? Tipo, impressionada da maneira que ele estava agindo. E aí, através da minha esposa, tipo, a minha esposa pode dar um testemunho e essa professora,
pegou o contato da minha esposa e falando que ela queria também mudar de vida, que ela percebe que é o momento dela tomar uma decisão de mudar a sua alimentação, né? Então, realmente, tipo, a gente vê aqui as crianças, né? Dando o seu testemunho. Que lindo, né? Que lindo. É, A gente às vezes demora tanto para tomar decisões e as crianças já estão aí prontas, né? sim, Para aprender e fazer as mudanças necessárias. Realmente agora é o tempo, né? Agora é a hora de fazer as mudanças que precisam e dar testemunho disso, né? A gente não pode ter medo de, de defender a nossa fé, de falar a verdade, né? Porque muitas pessoas estão abertas para essas questões, né? Principalmente de estilo de vida. Às vezes os de fora, né, estão mais abertos para aprender do que os de dentro. Mas a gente sim. não pode ter medo de declarar essa verdade, né? Sim, e ele já, É, eu até mais a minha esposa estava conversando, a gente vai ter que preparar uma mensagem para ele pregar, porque ele fala, eu quero pregar, papai. Quando o senhor vai preparar, a gente vai para a igreja. Hoje eu vou pregar? E eu falei para minha esposa, a gente tem que preparar o mais breve possível porque ele está com essa sede, essa vontade. Tem 5 anos, né? Está descobrindo as coisas e ele vê a gente pregando e aí ele acaba tipo também sentindo esse desejo. Eu falei, essa é a oportunidade. As crianças, nos momentos finais, elas vão, né, transmitir a é mensagem. verdade. A gente tem na nossa igreja o costume de, nos 13º sábado, deixar o púlpito para as crianças. Legal. Então, é uma ideia interessante. Leva para o Uhum. Ministério da Criança essa ideia Sim, para... No 13º sábado, geralmente tem apresentação infantil, né? E aí o culto é todo conduzido pelas crianças, inclusive a mensagem. É bem, que bem legal, legal, bem que interessante. bacana. Uhum. Então, é Ótima uma ideia ideia. legal. Uhum. Inclusive, essa semana a gente está fazendo a voz juvenil, via Zoom, assim mesmo. Remoto, cada criança da sua casa. Inclusive, amanhã vai ser a minha filha que vai pregar. Que bacana. Ah, eu posso passar o link para vocês, se vocês Beleza. tiverem interesse Uhum. de participar. É, na nossa igreja, então a gente tem convidado crianças também. Então, algumas crianças, acho que 8 ou 9 anos têm participado. E minha filha amanhã que vai participar tem 12. Mas realmente a gente precisa ir é, treinando as nossas crianças para isso, né? Sim. Muito bom. Alguém mais quer fazer algum comentário? O irmão Marcos colocou aqui uma mensagem, né? A mensagem eu queria que seja bem simples, né? Jesus veio surpreendeu a todos que esperavam vir alguém incrivelmente extraordinário e ele então assenta e diz: o semeador saiu a semear. Enfim, ele falou da verdade clara em coisas do dia a dia que manifestam a glória de Deus. É bem interessante esse conceito, né? A mensagem ela é falada de forma clara, mas com ilustrações do cotidiano, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Bom, eu acho então que a gente pode encerrar. Eu não sei se o irmão Clayton poderia fazer uma oração para a gente encerrar. Sim, faço. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador do céu e da terra, a nossa gratidão ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de poder ouvir a Tua voz, Senhor. Poder entender, Pai, a Tua vontade para a nossa vida, Pai. Que o Senhor prepare o Teu povo, Senhor. Que o Senhor nos dê a unção do Teu Espírito Santo, Pai, sobre nossas vidas, para que possamos, Senhor, a cada dia, a cada momento, enxergar, Senhor, as verdades da Tua palavra, Pai. E assim, Senhor, sermos conduzidos por Ti, Pai. Nos abençoe, nos afazeres deste dia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Obrigado, Cleiton. Obrigado a todos que estiveram aí conosco nesse estudo tão importante. E a semana que vem teremos mais um estudo, então já fica avisado que nós começaremos às 5 para aproveitar o horário do Léo, que ele tem compromisso a partir das 6 horas da manhã. Então, acredito que não vai fazer tanta diferença, né, para nós. Para alguns pode ser que seja mais difícil, outros seja mais fácil, mas a gente vai aí se ajustando. Então, bom dia para todos, que Deus abençoe. Até a próxima. Um abraço. Bom dia, turma. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia.